Bom, então na nossa aula 3, nós vamos falar agora, né? Nós vamos começar a falar de várias condições de saúde que afetam o ambiente. Nós vamos começar nessa aula 3 falando da doença de Alzheimer. Por quê, gente? Porque a gente tem uma incidência muito alta hoje em dia e é muito comum que esses pacientes precisem de adaptações ambientais. Então, tanto para quem é aí da fisioterapia, da terapia ocupacional, é importante entender a relação desse doente de Alzheimer com o ambiente e a relação também da sua família, dos cuidadores, quanto para as pessoas que são arquitetos, designers, engenheiros, porque essas pessoas com doença de Alzheimer, elas vão interferir bastante na escolha dos materiais, na forma como você distribui a mobília, como você planeja o funcionamento aí do ambiente. E quase todas as famílias têm uma pessoa com Alzheimer hoje em dia, né? Então é muito comum você pegar a casa de um filho, por exemplo, que nessa casa mora o pai dele, por exemplo, que tem Alzheimer, e aí você vai ter que projetar o quarto desse idoso, o banheiro desse idoso, tá? Então a doença de Alzheimer é um distúrbio neurodegenerativo progressivo que afeta principalmente a memória, o raciocínio e a capacidade funcional da pessoa. O que é isso, gente? A pessoa vai ficar com um déficit de memória para além do normal. Ela vai esquecer coisas a ponto dela se perder, dela ter prejuízo no dia a dia dela. Então, não é a perda de memória natural do envelhecimento, tá? É uma doença, é grave. Uma pessoa que tem uma perda de memória natural aí do envelhecimento, ela não se perde na rua, ela não esquece como é que prepara café da manhã, ela não esquece como é que toma banho, como que veste a roupa, tá? A pessoa com doença de Alzheimer, ela vai ter um prejuízo no raciocínio e na capacidade funcional causados por esse déficit de memória. Então ela vai pegar uma calça, por exemplo, e ela não vai saber que aquilo ali é uma calça, para que serve. Então é uma doença muito grave e ela se estende para toda a família. Então eu falo sempre isso, que é importante a gente entender que a família toda fica doente, porque a família precisa prover cuidado para essa pessoa com Alzheimer. Então a gente precisa criar um ambiente que vá facilitar para essa família também, né? Que vai facilitar para um cuidador, por exemplo, contratado para cuidar desse idoso. Outra coisa que a gente não pode nunca perder de vista é que a doença de Alzheimer, ela é progressiva, ela vai evoluir. Ela tem uma fase inicial, uma fase intermediária e uma fase final. Então, o ambiente que eu estou criando, ele vai precisar ser passível de sofrer modificação ao longo do tempo, porque você vai ter que modificar esse ambiente. Ele não vai começar dormindo numa cama hospitalar, mas talvez na fase final da doença ele precise de uma cama hospitalar, né? Então, quando vai se criar esse ambiente, tem que pensar em tudo isso. Quando se vai adaptar também, é preciso pensar em tudo isso. Às vezes, você pega um cliente que já tem um idoso na família com Alzheimer na fase mais avançada da doença. Então, esse paciente ele já está cadeirante, ou ele já está acamado, né, todo rígido, já não consegue mais se comunicar, falar, por exemplo, né? Então, para que você vai se preocupar, por exemplo, em ficar sinalizando o degrau, em colocar a barra de apoio ao lado de todo o desnível que tem na casa? Claro, gente, que seria melhor se essa casa não tivesse nenhum desnível, até porque o morador ele vai envelhecer. Mas às vezes você pega uma casa para fazer uma reforma que a pessoa não quer mudar muita coisa, ou que ela não tem condição financeira de mudar muita coisa. Então, se esse idoso já está na fase final da doença, não vamos mexer nisso. Vamos mexer em outra coisa, vamos mexer nesse banheiro para facilitar o banho que é dado pelo cuidador ou pelo familiar, vamos arrumar o quarto dele de uma maneira mais fácil, mais funcional. Mas talvez a gente realmente não vá precisar agora tirar tapete, se preocupar com estampa que vai ser utilizada para forrar o sofá, né? Porque esse idoso não vai mais utilizar dessa forma esses espaços. A fase inicial da doença de Alzheimer, aquela fase mais leve da doença, ela é mais fácil de manejar porque o paciente ele ainda está
funcional, né? Ele ainda toma banho sozinho, ainda come com a própria mão, enfim, mas ao mesmo tempo ela é desafiadora porque esse paciente está começando a perceber que ele está se perdendo dentro dele mesmo. Então ele pode se tornar uma pessoa muito irritada, até mesmo agressiva. Então, quando você vai adaptar o ambiente nessa fase inicial, é bem importante você se preocupar com a influência do ambiente no conforto, no bem-estar desse cliente, né? Então, usar a iluminação natural, colocar plantas nesse ambiente. Muitas vezes você começa, quando coloca a planta lá, o profissional que é da reabilitação pode trabalhar com essa planta, né? De forma até a estimular a cognição desse paciente, né? Então, como que cuida da planta? Que planta é essa? É um tempero? Dá para usar na comida? Então, isso vai estimular o cognitivo dele e vai, muitas vezes, deixá-lo mais calmo, tá? Então, você vai usar, obviamente, menos estampa, cores mais leves, tudo que você possa propiciar dentro desse ambiente para que ele fique calmo, tranquilo, né? Que ele tenha uma sensação boa dentro desse ambiente, tá? Para que ele não fique tão agressivo. Nessa fase é muito comum a síndrome do pôr do sol. Então, no final do dia, quando o sol começa a se pôr e a gente tem alteração de iluminação, ele fica confuso. Tá? E aí ele pode ficar muito agressivo. Então eu sempre falo, não inventem de dar comida e banho às 5, 6 horas da tarde para esse paciente, porque não é um bom horário. Então nesse momento, é um momento que você tem que ter um ambiente que você possa elevar a iluminação. Tá? Mas muitas vezes não uma iluminação branca, porque a iluminação branca é excitante. Então a amarela é uma iluminação mais calmante. Então você vai clarear esse ambiente? Vai, porque se você deixar escuro ele vai ficar mais confuso e ele vai ficar irritado, mas clarear com a luz adequada para aquele momento ali, para que ele fique calmo. Depois nós temos a fase intermediária, em que ele começa a não reconhecer os objetos. Então ele olha o prato, não sabe mais para que serve, olha o talher, não sabe mais para que serve, né? Não reconhece muitas vezes, deixa de reconhecer as pessoas com quem ele tem pouco contato. Então, por exemplo, se ele tem um filho que mora fora da cidade, que não está o tempo todo em contato com ele, às vezes esse filho vem uma vez por mês para vê-lo, ele não vai saber quem é. Mas o filho que está ali todo dia com ele, dentro da casa, o cuidador, às vezes ele ainda pode estar reconhecendo. Nessa fase intermediária, o paciente em geral ainda anda, né? Ou às vezes perdeu a capacidade de andar longas distâncias, então você já tem que ter uma cadeira de roda, mas dentro da casa ele ainda se locomove, então ainda vale a pena você tirar tapete, caprichar na barra de apoio, tentar eliminar o máximo possível os desníveis nesse piso, porque esse paciente ele ainda está circulando. Na fase final, que ele já não está falando, a gente nunca sabe se eles estão ouvindo ou não, porque como eles não falam e deixam de interagir, a gente não sabe como está esse funcionamento auditivo, né? Então a pessoa na fase final ela está presa ali dentro do próprio corpo, mas ela não tem essa percepção, porque o cérebro ele já degenerou a ponto da pessoa não perceber mais o que está acontecendo com ela. Então, na fase final, você precisa se preocupar mais com quem cuida do que com o paciente, se você for pensar na questão da adaptação ambiental, tá? Então, colocar uma cama hospitalar com tecnologia assistiva ali, por exemplo, aquelas camas que rodam e que podem deixar esse paciente sentado, pode facilitar para tirar e botar na cama, né? Na hora de dar banho, é a hora muitas vezes que você vai tirar o box do banheiro, né? Porque quando ele está ainda andando, que ele entra dentro do box, você vai estar usando aquela cadeirinha e não a cadeira de rodas para dar banho, né? Vai estar usando aquela cadeirinha que tem encosto, que tem o apoio de braço, e aí o box vai ser bom porque não vai inundar todo o banheiro, né? Então você vai escolher ali um box que tem a porta de correr, por exemplo, porque aquela abertura e fechamento da porta toma espaço, é desconfortável, dá mais trabalho, né? Então você vai escolher ali um box que tenha um puxador que seja fácil, né, de você pegar e puxar para abrir, mas você vai deixar o box lá. Na fase final, né, é melhor você tirar o box,
Mesmo que vá molhar todo o banheiro, ele já não está mais usando o banheiro sozinho, vai ficar muito mais fácil para quem dá banho nele manejar ali a cadeira de rodas de banho dentro desse box. Então, por isso que é importante a gente entender a doença, para a gente poder entender como esse ambiente deve atender essa pessoa doente e os seus cuidadores.